Força, velocidade, movimento. O dia-a-dia está cheio de ciência, cheio de física, e nós nem pensamos muito sobre isso. Mas está lá, e influencia a nossa vida. Afeta-nos a todos os dias do ano. O conhecimento científico pode melhorar e tanto as nossas vidas. Esta é a história de um rasgo poderosíssimo que provocou e continua a provocar ondas pelo mundo inteiro. Esta história passa-se aqui na Ilha do Príncipe e em Sobral, no Ceará, no Brasil. Mas já lá vamos. Ela começa a quase 6.000 quilómetros de distância e há mais de 100 anos. Podemos estar em movimento ou podemos estar parados. Mas estaremos mesmo parados? Afinal, estamos em cima da Terra e ela anda 107.000 km por hora à volta do Sol e gira a cerca de 1.700 km por hora em volta do seu próprio eixo. Um segundo também não é um segundo para todos. Depende de onde estamos e a velocidade a que vamos. E mesmo parados, estamos em movimento, no tempo. A teoria da relatividade apresenta a realidade a 4 dimensões. As 3 que vemos normalmente, altura, profundidade e largura. E junta-lhes mais uma, o tempo. Eu vejo o maquinista dentro do comboio em movimento. Mas para quem vai sentado ao lado dele, ele está parado. E mesmo quando estamos parados, os segundos estão a passar. É como se nos estivéssemos a deslocar sempre em direção ao futuro. E esse tempo também pode ser acelerado ou travado. O espaço e o tempo dependem diretamente do estado de movimento do observador. Einstein criou um conceito novo e chamou-lhe espaço-tempo. Os objetos e o espaço-tempo, à sua volta, influenciam a forma como todos os outros se movem. Alguns consideravam estas teorias incompreensíveis, ideias extravagantes, esdrúxulas. Mas foi a partir delas que se chegou ao conceito da evolução do universo, à origem do tempo, à evolução das estrelas e das galáxias. E foi com a ajuda de Einstein. Imaginava, por exemplo, que o universo era belo. Por ser belo, tinha que ser simples. E as equações de Einstein revelam exatamente essa simplicidade. No mundo de transição do século XIX para o século XX, as comunicações e os transportes mudam radicalmente. Redes ferroviárias atravessam continentes. Anda-se cada vez mais depressa. É preciso acertar os relógios, coordenar os sinais horários. Einstein observa o mundo que o rodeia e responde a esse mundo. Os relógios em que o Einstein está a pensar e os comboios em que ele está a pensar não são simplesmente figuras de estilo para comunicar a sua forma como ele entende agora o espaço e entende o tempo. São, na verdade, instrumentos que são fundamentais no mundo tecnológico que está a desabrochar no princípio do século XX. Para provar as suas ideias, Albert Einstein precisava da ajuda de outros profissionais experientes, os astrónomos. Ele está preocupado em convencer as pessoas e começa logo a tentar encontrar astrónomos que estejam na disposição de confirmar o seu resultado, porque lá está, é um resultado astronómico e, portanto, ele precisa de especialistas e esses especialistas são especialistas em astronomia. Por isso foi construída em Potsdam, ao pé de Berlim, a Einstein-Turm, a Torre de Einstein. Parece um foguetão prestes a partir. Um observatório para testar as teorias do físico alemão a partir do estudo da luz do Sol. No topo da TD Grafenberg é ainda um observatório solar em atividade. Faz parte do Instituto de Astrofísica de Potsdam. Parece que o tempo não passou aqui desde Einstein. A
A torre foi pensada em 1917 pelo arquiteto Erich Mendelsohn. Foi aqui que o astrónomo Erich Findlay Freundlich quis auxiliar o amigo a validar as suas teorias. Mas só ficou operacional já depois de outros, olhando o Sol e as estrelas, terem comprovado as ideias de Einstein longe da Alemanha. Foi nesta rua do bairro de Schöneberg, em Berlim, que parte da teoria foi concebida. Albert Einstein morou aqui. A casa original foi bombardeada na Segunda Guerra Mundial. Uma nova construção ocupou o lugar. Mas casas vizinhas lembram ainda a Berlim de outrora, quando o físico tinha o seu quarto na torre. Em Berlim, Einstein foi convidado a dirigir o recém-criado Instituto Kaiser Wilhelm de Física. Era membro da Academia Prussiana de Ciências e foi aqui que apresentou um curto artigo a 25 de novembro de 1915. Era uma lei da gravidade nova. A gravidade, defendia ele, não era uma força, como dizia Newton. A gravidade são os objetos em movimento na geometria invisível do universo. Todos os objetos massivos, toda a energia, têm efeitos nessa geometria e altera a dinâmica do cosmos no espaço-tempo, que não é, por isso, e como pensava Newton, imutável. Das ist ja einmal die spezielle Relativitätstheorie, die einige Verhältnisse von Bewegungen zueinander und so weiter, so in der Art beschreibt. Und dann der Teil, der vielleicht für die Physik spannender ist, die allgemeine Relativitätstheorie, wo es um Fragen geht, wie der Raum beschaffen ist, wie Raum und Zeit wechselwirken und wie auch der Raum durch die Gravitation und auch die Zeit durch die Gravitation verändert werden können. Se o espaço-tempo fosse plano, como uma mesa, nele os objetos mover-se-iam sempre em linha reta. Mas e se não fosse? Se o espaço-tempo fosse como um tecido que pode ser esticado e entortado. Ao colocar-se um objeto pesado em cima, imaginemos uma bola de bowling, ela cria uma cova. Se houver um outro objeto, uma outra bola, ela move-se na direção da cova criada pelo mais pesado. Einstein percebeu que era assim que a gravidade funcionava. Ela é a deformação do espaço-tempo causada pelos objetos que lá estão. Isto é, a gravidade é a própria forma do espaço-tempo. A Lua não mantém a órbita em volta da Terra porque é atraída por uma força misteriosa. Ela move-se ao longo de uma curva do tecido do espaço-tempo, uma deformação criada pela própria Terra que aprisiona a Lua. A Lua, a gente sabe pela mecânica newtoniana que ela está presa à Terra por uma força gravitacional. Para Einstein não existe força gravitacional que faz isso. É a Terra que distorce o espaço-tempo e a Lua está dentro de um poço de gravidade. É como se fosse o seguinte, eu tenho um buraco e jogo um objeto dentro. Se esse objeto não tiver energia para sair, ele fica dentro do buraco. A massa do Sol deforma o espaço-tempo e obriga os planetas e todos os corpos mais pequenos que estão perto a deslocarem-se pelo caminho mais curto que eles podem deslocar-se. Ou melhor, pelo caminho mais direito, assim deve dizer-se, porque não necessariamente pode ser mais curto, pode até ser mais longo, mas é o mais direito possível. Pegamos no Sol e metemos no espaço-tempo, vai deformar o espaço-tempo. Atiramos um planeta para o espaço-tempo e o planeta vai seguir as curvas do espaço-tempo. Se uma pessoa atirar o planeta de uma maneira exatamente com as condições iniciais perfeitas, vai andar a rodar nas curvas do espaço-tempo numa órbita fechada. Se uma pessoa se abstrair e olhar para esse sistema, vai apenas ver um Sol e um planeta a fazer uma órbita. Vai parecer que há uma força a atraí-los, mas não é isso que está a acontecer. É o espaço-tempo que está deformado, que está a afetar o movimento do planeta. Ora, esta distorção do espaço-tempo não condiciona apenas a forma como os objetos pesados interagem uns com os outros. Há mais uma consequência. A luz também é afetada pela gravidade. Ou seja, se uma pessoa manda um feixe de luz através do espaço-tempo, porque o espaço-tempo está deformado,
a trajetória da luz também vai ser deformada. No fundo, a luz, em vez de ir numa linha reta, vai se curvar. Ele pegou, fez todos os cálculos e chegou, olha, eu tenho convicção teórica de que isso aqui ocorre. Agora, basta para a gente resolver esse problema, realmente dar a martelada final, é encontrar um fenômeno astronômico. A teoria de Einstein fazia uma previsão. As luzes das estrelas distantes deveriam desviar-se quando passavam perto de um corpo grande e massivo como o Sol. Acreditava-se que a luz percorre sempre uma linha direita. Mas, como já vimos, a gravidade deformava o espaço. Um corpo tão massivo como o Sol cava esse grande buraco no espaço-tempo. E esse buraco devia desviar a luz, tal como no golfe, onde o buraco desvia a bola. Era assim que Einstein imaginava. A estrela, que era esperada ao pé do Sol, aparecia um pouco mais longe. O que acontece é que a luz que nos chega da estrela passa perto do Sol e a massa do Sol fala desviar-se da sua linha reta. Fala seguir uma linha curva. Nós vemos a estrela no final da linha reta, mas em rigor ela está à esquerda, mais perto do Sol. A gigantesca massa do Sol desvia a luz. Contemplamos a estrela à direita, mas na verdade ela está à esquerda. Se se provasse que era assim que acontecia, a teoria da relatividade geral de Einstein seria verdadeira. Einstein escreveu o seu artigo e fez esta proposta. Ele propôs que se vocês forem medir a posição das estrelas sem nada em frente e depois conseguirem medir a posição das estrelas com o Sol em frente, só que o Sol brilha, não é? O Sol, uma pessoa tem que tapar o Sol. A única maneira de tapar um Sol é com um eclipse total. Portanto, medir a posição das estrelas com um eclipse total e comparar a posição das estrelas vão poder testar a minha teoria. Wenn das Licht von einem Stern ungestört zu uns kommt, verfolgt es eine gerade Linie im Raum. Wenn es aber dicht an der Sonne vorbeigeht, dann ist diese Linie etwas gekrümmt. Das Licht, was sonst gerade sich bewegt, jetzt durch die Gravitation abgelenkt wird, einen Bogen beschreibt. Umgekehrt könnte man sagen, der Raum wird gekrümmt, das ist äquivalent. Und dann müsste sich das so bemerkbar machen, wie das eben auch vorhergesagt war, dass die Sternenpositionen ein Stückchen wegrücken von der Sonne. Mas havia grande problema. A Europa estava em guerra. Die Menschen waren alle sehr verstört, weil ein so gravierendes Ereignis stattgefunden hatte, wo jeder in unterschiedlicher Weise beeinträchtigt und betroffen war. Und ich glaube, dass der größte Effekt als Gegenreaktion da kam, dass man hier im Land auch beweisen wollte, dass Deutschland etwas anderes kann als Krieg. A Alemanha estava quase isolada do mundo e Einstein não era conhecido. Tinham sido feitas algumas tentativas para comprovar a sua teoria, mas fracassaram. A Primeira Guerra Mundial dificultava a troca de informações entre cientistas. Mas um jovem e já brilhante astrofísico inglês recebeu uma cópia. Arthur Eddington cedo percebeu a importância da nova teoria. Once he saw the results, or the theory rather, that Einstein had elaborated, he knew it was really important, and he wrote several papers on it and communicated those. He passed them on to the Royal Astronomical Society, where Sir Arthur Eddington, who was responsible for looking at people's submissions to the journal for publication, immediately seized the importance of this theory of general relativity. And we have a note in the archives actually saying this is a very important paper, publish it in the supplement because we have to get this out as soon as possible. A situação era bastante complicada com Eddington, porque Eddington, no fundo, gostava dos artigos de Einstein. Einstein estava em Berlim. Berlim era a Alemanha era o inimigo. De tal maneira que havia uma tremenda resistência em aceitar artigos ou ideias de cientistas alemães em Inglaterra. Arthur Stanley Eddington estava convencido que a curvatura existia. Além disso, era um pacifista, um objetor de consciência. Era pela reconciliação entre cientistas de diferentes nações.
Na Real Sociedade de Astronomia, em Londres, encontram-se os documentos que provam que, bem cedo, já em 1917, o então astrónomo real e diretor do Observatório de Greenwich, Frank Dyson, e Eddington, que na altura era diretor do Observatório de Cambridge, assinalavam que havia uma oportunidade de exceção para testar a teoria de Einstein em 1919. Porque era preciso tapar a luz do Sol para perceber o que acontecia às estrelas à sua volta e as que ficavam por trás. Mas como tapar o Sol? Era necessário um eclipse total. O Sol é cerca de 400 vezes maior que a Lua. O satélite natural da Terra é sombrio e rochoso. Apesar de resplandecer, no céu não tem luz própria. Ela reflete os raios do Sol quando anda à volta da Terra. Mas quando a Lua se encontra entre a Terra e o Sol, quando o seu lado não iluminado está virado para a Terra, não a conseguimos ver. É a chamada Lua Nova. O eclipse solar acontece quando a Lua Nova faz um aprumo perfeito, preciso, com o Sol e a Terra. Não acontece muitas vezes, mas o resultado é incrível. Para ver o eclipse na totalidade, é preciso estar bem no trajeto da sombra total da Lua, a chamada umbra. A umbra percorre uma estreita faixa sobre a Terra. Quando a Lua passa à frente do Sol, fica tudo escuro e podem-se ver os planetas e as estrelas mais brilhantes. Durante o fenómeno há também a penumbra, onde se pode ver o eclipse parcial. Durante um eclipse solar, em que, portanto, o Sol está tapado pela Lua, não é? Portanto, está obscurecido, não se vê o Sol, e isso acontecendo durante um eclipse em que as estrelas próximas do Sol estão a ser observadas, fazendo uma observação e registando em chapa fotográfica a posição dessas estrelas e depois comparando a posição dessas mesmas estrelas mais tarde, esse conjunto de estrelas sem a presença do Sol, isto é, numa altura em que a luz das estrelas chega até nós sem passar junto ao bordo do Sol, não é? Percebe-se se as estrelas estão na mesma posição ou não. E, portanto, percebe-se se a presença do Sol perturbou a luz que veio da estrela, que ao passar junto ao bordo do Sol, sofreu o encurvamento. If he was correct, then you would see the star that was hiding behind the sun, on the limb of the sun, but you would be able to see it because the warping of space-time would be bending the light around the star. And because we can't see around corners, you have an apparent position and a real position of the star. Era preciso procurar onde o Sol estivesse completamente tapado, o chamado local da totalidade, para poder observar se a luz das estrelas encurvava ou não, se elas apareciam numa posição aparente ou na posição real. 3 locations were selected, or shortlisted rather: Lake Tanganyika in Africa, and the island of Principe off the west coast of Africa, and Sobral in Brazil. And because of the altitude of the sun as it would be visible from Lake Tanganyika, they decided not to have an observing station there. They selected Principe and Sobral. So once they'd selected those stations, then they started organising the logistics. A 29 de maio de 1919, haveria um dos mais longos eclipses solares do século XX. A umbra riscaria a terra da América do Sul até a África. E 2 locais foram escolhidos por apresentarem melhores condições de observação. Although these expeditions were organised by 2 learned societies, the Royal Society and the Royal Astronomical Society, they still had to make an application to the government for a grant to fund these expeditions. I believe that they made an application for a grant of £1,000 for the funding of 2 different expeditions. Os ingleses estabeleceram contacto com a Sociedade de Geografia de Lisboa e com o Observatório Astronómico de Lisboa. Tentavam garantir apoios para chegar a esses pontos distantes. O número de barcos disponíveis e as comunicações não eram os melhores naquela época.
contacto com Portugal foi fundamental, quer com a Sociedade de Geografia, quer com o Observatório Astronómico de Lisboa. Eles pedem que sejam feitas várias diligências, quer dizer, para já pô-los em contacto com as pessoas no local, quem é aqueles que podiam ter como elemento para comunicarem, porque sabem que a população não falava inglês, não é? Portanto, havia alguém que pudesse falar, contactar as companhias de navegação, a Companhia Colonial de Navegação, para garantir as viagens na altura certa. Portugal ajudou em aspectos de ordem logística, como atesta a correspondência trocada entre Eddington e os então diretor e subdiretor do Observatório, o vice-almirante Campos Rodrigues e o coronel Frederico Homme. Assim se conseguiu o apoio das autoridades locais, o auxílio na marcação das viagens de vapor, a presença de alguém que dominasse a língua inglesa. Nós hoje vamos à internet, vamos aos sites das viagens de avião e fazemos isso tudo no instante. Aqui não se podia fazer assim, tinha que se pedir à instituição local que lhe desse a indicação dos navios que faziam estes trajetos, portanto, da sua periodicidade, do tempo que a viagem demorava, mas depois era preciso também ajuda, por exemplo, para o transporte do equipamento. Eles vêm com toneladas de equipamento com lentes, com espelhos, quer dizer, que têm que ser transportados em condições. Muito equipamento e difícil de arranjar. O método de observação era simples. It was plate photography then, so they were using coated glass plates, and so it was a little bit different. Today, of course, with the digital age and CCTs, it's so much easier to take photographs. But then, of course, you've got a plate per photograph. Then you've got to change the plate to get some more photographs. And of course, if you don't have the weather or you don't have very many plates, it's very difficult to actually verify a theory if you don't have a lot of data to compare. Eram tiradas em sucessão várias chapas fotográficas, com câmaras acopladas a telescópios, para registar a posição das estrelas. O telescópio astrográfico de Oxford foi atribuído à expedição do Príncipe. O de Greenwich e um outro, com lentes da Real Academia Irlandesa, serviriam os observadores instalados em Sobral. Duas das lentes usadas podem ainda ser vistas aqui, no Centro de Ciência do Observatório de Herstmonceux, em East Sussex, na Inglaterra. The one that we have here was built for the Carte du Ciel, which was a project for mapping the sky in the 1890s. So at that time, it was a largest instrument of its kind before telescopes that were twice the size came along in 1896. So there were a few instruments about, but trying to it's almost lending it to the project as well. And it came from Greenwich and was used the lens was taken over to Brazil, and the Oxford lens was taken over to Príncipe. A 8 de março de 1919, cerca de 4 meses depois de assinado o armistício, duas expedições largaram do porto de Liverpool, a bordo do navio Ansell. Passaram por Lisboa, onde os astrónomos visitaram o observatório e seguiram para a Madeira. Aí separaram-se. A equipa que se dirigia ao nordeste brasileiro continuou a bordo do Anselme e chegou ao porto de Camusim a 23 de março. A equipa chefiada por Eddington ficou algumas semanas no Funchal à espera de transporte. A 3 de abril, embarcou no cargueiro Portugal, da Companhia Nacional de Navegação, em direção ao Príncipe. A 23 de abril, chegavam ao porto de Santo António. A aridez da região nordeste brasileira esperava a expedição chefiada por Andrew Crommelin. Os estrangeiros instalaram toda a parafernália em plena praça, frente à Igreja do Patrocínio. A população saiu à rua na manhã do dia 29 de maio. Vinham ver o anunciado fenómeno.
houve, na verdade, um preparo em cima, um preparo psicológico em cima da população, de que aquilo ali era um fenômeno da natureza, que aquilo já ocorreu várias vezes, que não era nada demais, e que a equipe que estava sendo trazida, estrangeira, era porque Sobral foi a cidade na qual, na América do Sul, tinha as melhores condições para observar o eclipse. Sobral era uma cidade mercantil, né, que coletava produtos da região, algodão, principalmente das culturas. Havia uma cultura algodoeira muito forte, que era direcionada para a fábrica de tecidos aqui. E essa fábrica de tecidos fazia um pré-processamento desse algodão para ser exportado via o Porto Camusim. Uma mercadoria saía daqui via férrea, já havia uma linha telegráfica para fazer as transações ou para saber como é que andava o preço dos produtos nos mercados da Bolsa de Londres, principalmente, né? Os cientistas ingleses, brasileiros e norte-americanos pediram às pessoas para estarem em silêncio e nem soltarem fogos de artifício. Eu fico imaginando como é que seria numa cidade completamente provinciana como Sobral receber equipes de cientistas para observar um fenômeno que iria mudar a história da humanidade. O dia amanheceu nublado, mas pouco depois as nuvens dissiparam-se. Pouco antes das 9 horas da manhã, o disco da Lua começou a tapar o sol. Escureceu. O termómetro desceu dos 29 para os 26,8 graus. Pessoas correram para a igreja, começaram a rezar, achando que realmente era um fenômeno apocalíptico. Mas realmente existem algumas coisas que são interessantes, porque quando escurece, várias outras coisas ocorrem. Por exemplo, os galos começam a cantar, porque pensam que está amanhecendo. A direção do vento muda, a temperatura também muda. Então, existem vários fenômenos geográficos que também ocorrem que as pessoas que estão lá e os próprios animais também percebem. Choveu, amanheceu aqui nublado, totalmente nublado e chuviscando, né? Como uma chuvinha fina, como uma garoa, como nós dizemos aqui, né? Era 8h57 e havia uma cobertura bem pesada em frente ao sol, né? Aí, às 8h58, ou seja, 1 minuto antes da totalidade, uma hora marcada para a totalidade, veio uma rajada de vento, que é uma coisa comum em situações de eclipse, e tirou as nuvens justamente de frente ao sol. A obscuridade durou pouco mais de 5 minutos. Já só se ouviam os estalidos secos das máquinas fotográficas dos astrónomos ingleses Charles Davidson e Andrew Crommelin. Foram feitas 19 placas com o telescópio astrográfico e 8 com a outra câmara. Em meados de julho, os 2 astrónomos retornaram ao Sobral para fotografar o mesmo campo de estrelas, desta vez sem o Sol à frente. A equipe brasileira tinha um programa baseado na observação e registro e estudo da coroa solar, de suas fenomenologias. A equipe norte-americana ia procurar fazer um estudo da eletricidade da atmosfera durante o eclipse, né? Somente os britânicos aqui eles tinham esse programa do registro de fotos de longa duração para fazer a verificação do chamado efeito Einstein. Sobral é hoje a 3ª cidade do estado do Ceará, depois de Fortaleza e de Juazeiro do Norte. Tem 205.000 habitantes. 80 anos depois da expedição, foi ali inaugurado um museu do eclipse, na arquitetura arrojada de Atenor Coelho. Tem a forma de 2 meias-luas. Está agora em processo de reforma e a ser equipado. Mesmo ao lado, foi construído um planetário para olhar as estrelas e para lembrar a expedição. Ela projetou Sobral, à época já era uma cidade diferente das cidades do interior do Brasil e, por que não dizer, do interior do Nordeste, especialmente do interior do Nordeste do Brasil. Mas o acesso à cidade, por exemplo, da expedição que veio, foi por Camusim, que é uma cidade no litoral, então eles desceram de barco em Camusim, vieram de trem, porque já tinha esse ramal, essa estrada de ferro não existe mais. Então eles desceram aqui, foi um momento em que a cidade viu o primeiro carro, né, porque eles desembarcaram com um carro também aqui.
E a notícia que a gente tem é que a cidade meio que estava vivendo um misto de curiosidade e de um certo pavor, porque sabia o que ia acontecer, um fenômeno que o dia ia se transformar em noite. Na pacatez da cidade do interior, com uma tradição religiosa fortemente arraigada, este ano do centenário servirá para reforçar a importância da ciência e da cultura. A nota dos alunos do Sobral nas avaliações externas do Brasil é, para o responsável da cidade, prova do valor que aqui se dá às matérias científicas. Para a gente foi uma grande surpresa o grau de conhecimento dos meninos, a nota dos meninos de Sobral em ciências. E eu acho que a partir deste ano, de 2019, ela tende a ser muito mais porque nós vamos focar mais força as disciplinas de ciências, tanto nas séries iniciais como nas séries terminais do ensino fundamental. Centro de peregrinação de cientistas e astrónomos, o Sobral está a despertar a curiosidade de muita gente no Brasil, no próprio estado do Ceará e na cidade, que não tinha ideia do fenómeno e muito menos da relevância para a ciência. Hoje é relativamente fácil ir de um continente para o outro. Na altura, não. Os navios da Companhia Nacional de Navegação partiam de Lisboa 2 vezes por mês para a Ilha Maior, a de São Tomé. Mas só um deles rumava à Ilha do Príncipe. A expedição britânica, liderada por Arthur Eddington, tinha preparado a viagem tão bem quanto era possível. Nós no Príncipe estamos na selva, estamos no Equador. Temos estamos na verdade numa situação bastante aventurosa e, portanto, é preciso contactos com a sociedade colonial, que são feitos pelo Observatório, para ver quem é que vai receber o Eddington, onde é que ele se vai instalar e onde ele vai fazer as observações para que ele possa, portanto, preparar todo o seu equipamento. Tinham chegado à conclusão, depois de discussões com Lisboa, que o melhor local para ficarem, o que oferecia melhores condições de observação e também onde o proprietário, Jerónimo Carneiro, se mostrara disponível para ajudar, era a roça Sundi. Ele queria tirar uma fotografia ao enxame de estrelas chamada Riades e ele montou o telescópio na roça Sundi, no Príncipe, apontado para esse enxame de estrelas e teve que esperou até precisamente o momento em que o Sol teve a eclipse total e tirou uma fotografia. A roça Sundi já foi a segunda maior plantação da Ilha do Príncipe. No início do século passado tinha quase 600 trabalhadores, quase todos vindos a contrato de Cabo Verde e de Angola. Dedicava-se à produção de cacau e de café. A Sundi estava na vanguarda do conhecimento e das tecnologias. O que resta da maquinaria existente mostra que havia ali um sem número de facilidades difíceis de encontrar noutros locais. Há uns carris que são usados pela roça de produção da roça Sundi, portanto, todos aqueles que têm aqueles trabalhadores todos, não é? E então, portanto, o equipamento, que são cerca de 2 toneladas, vão ser transportados até à roça. Conhece-se o nome de algumas pessoas que ajudaram, mas há os anónimos que até agora não fizeram parte desta história e que auxiliaram no transporte e na construção dos equipamentos de suporte. Arthur Eddington descreveu o clima, muito úmido, a vegetação, muito luxuriante, o cenário, extremamente belo. Na manhã do eclipse, choveu fortemente. Seria que Eddington estava no lugar certo, no tempo certo? Seria mesmo possível ver as perturbações no espaço-tempo? O espaço e o tempo não eram absolutos, defendia Einstein.
O espaço-tempo reagia aos objetos nele inseridos que o alteravam. Quanto maior é a massa de um objeto, mais o espaço-tempo é distorcido e maior é a gravidade. O espaço-tempo, dizia, não é plano. Ele é como um tecido que pode mudar, mover, dobrar, distorcer. E é isso mesmo que os alunos de hoje, na Ilha do Príncipe, aprendem, percorrendo trilhos de ciência. Recuperam o evento científico de há 100 anos e ligam-no aos ensinamentos modernos. O espaço em si é uma forma plana, mas ao ver a presença de um corpo, o espaço sofre uma deformação do espaço. O espaço fica de uma forma assim meio curva, meio oca. Então, a estrela emite uma luz para chegar na Terra nessa direção mais ou menos, mas o feixe da luz, em sua trajetória, vai sofrer um desvio por causa da curvatura que ele encontra no espaço. Então, em vez de trajetória ser retilínea, passa a ser curva. Em vez de ser observado na Terra nessa direção, vai ser observado nessa direção. O eclipse total começou pelas 14h13. Durou 5 minutos. Mesmo no dia do eclipse, como acontece até hoje, né, o Príncipe é uma zona que chove bastante. Minuto antes do eclipse havia mau tempo, então temiam o pior. Ficou extremamente enovoado e até chuvoso, etc. E, portanto, as condições pareciam não ser nada favoráveis para o eclipse, não é? Mas, de repente, quando começa a haver, quando se entra provavelmente no período do eclipse, há uma abertura. Choveu imenso, portanto o céu está todo enublado e no princípio do eclipse, precisamente, o Eddington está a tirar, o Eddington e o seu colega, que é o Cottingham, estão a tirar as fotografias e não estão a ver nada do que se passa no céu, não é? Eles estão concentrados no seu aparelho. Não veem nada, passa-lhes tudo ao lado. E portanto, eles não sabem o que é que vai acontecer, mas o que eles sabem é que estão imensas nuvens. E então, as primeiras fotografias do início do eclipse são fotografias onde nós não vemos estrelas. Foram tiradas 16 chapas fotográficas, 2 das quais em boas condições. Era agora necessário voltar à Inglaterra, revelar as chapas fotográficas, analisar os dados, observar a posição das estrelas, ver se a teoria estava correta. É aqui, na Real Sociedade de Astronomia em Londres, que se guardam algumas das provas tiradas em Sobral e na Ilha do Príncipe. I found, for example, handwritten committee minutes showing the decisions that the astronomers took when they were planning the expedition to Sobral and Principe. And I also found some of the photographs, the positive prints on glass plates. And finally, we have some of the negative marked up photograph showing the deflection. Há mais de 300 anos que o mundo se regia pelas leis de outro cientista inglês famoso, Isaac Newton. Agora, com base nestas fotografias, se saberia se havia ou não uma nova noção de gravidade. É difícil discernir o deslocamento das estrelas, já que a diferença é mínima, mas a posição correspondia quase precisamente à previsão da teoria da relatividade de Einstein. O Eddington anunciou os resultados numa reunião conjunta da Sociedade Real e da Sociedade Astronómica Real. E no dia a seguir houve manchetes em todos os grandes jornais, tanto na Inglaterra como fora, a anunciar esta grande descoberta. De facto, foi um passo tremendo em frente na ciência e na física, na compreensão de uma das teorias mais fundamentais da física. Einstein tornou-se uma superestrela. Já em novembro desse ano, 1919, a Royal Society se reúne com a Royal Astronomical Society também, portanto, com a presença dos astrónomos, nessa reunião magna, que é 6 de novembro de 1919, tem que concluir que a teoria de Einstein é melhor que a teoria de Newton. Todas as luzes encurvavam no céu, como dizia a manchete do New York Times. Foi um momento de eureka. Há uma história que se conta, ele comunica com a mãe a dizer que
tinha finalmente feito uma observação que me provava a sua teoria. E disse que lhe puseram a questão, ou não sei a própria mãe, que pôs a mãe, o que é que aconteceria se a experiência não comprovasse a teoria, se a observação que foi feita não comprovasse a teoria. E ele responde que teria muita pena dos astrónomos que não chegaram a esse resultado, mas ele tinha a certeza que a sua teoria estava certa. Na ilha do meio do mundo, a vida do dia-a-dia continua com muitas limitações, com alguns problemas. Mas o príncipe quer mostrar que fez parte desta história que revolucionou a ciência e o mundo. O mundo está a olhar para o príncipe com uma particular atenção. Os trabalhos que o príncipe vai fazendo na preservação do ambiente, no processo do desenvolvimento do turismo, um turismo responsável, na agricultura orgânica, produzindo cacau sem químicos. Eu julgo que são indicadores bastante suficientes para que o príncipe hoje possa estar no mundo e é conhecido no mundo, apesar das limitações e os problemas que ainda vamos vivendo. Na Roça Sundi foi colocada uma placa, um marco de comprovação. E esta é também uma forma de despertar consciências. Nós, na Terra, ao observarmos a luz da estrela, vemos essa estrela. Mas a estrela real é essa. Ela sofreu desvio. Sofreu desvio de onde? De um corpo de maior massa, nesse caso específico, o Sol. Começamos a levar este evento para as escolas. E foi a partir daí que nós começamos a perceber que os alunos do secundário começaram a ganhar mais gosto pela física e pela parte da ciência. Por quê? Porque fomos levando exemplos muito práticos, onde eles foram acompanhando. Construímos aqui trilhos da ciência, designamos o mês de maio como o mês da ciência no Príncipe e começamos a fazer vários eventos ligados à comprovação da teoria da relatividade. Ao longo dos anos, convidaram-se cientistas. Começaram-se atividades relacionadas com as estrelas e com a física. O destaque tem sido feito mais para a comunidade académica, para os alunos universitários do ensino secundário, basicamente. Mas nós temos tentado integrar gradualmente a comunidade. Temos participado também em várias atividades internacionais. Fazemos a caça nas escolas secundárias de asteroides, organizamos o trilho da ciência precisamente para envolver a comunidade, não só escolar, nada em geral, entender um pouco melhor o que é isto da relatividade geral, às vezes com lençóis e bolas, tentar elucidar o que é a deformação do espaço-tempo e como é que isso afeta a trajetória dos objetos. Albert Einstein é uma das raras figuras que conseguiu transformar a ciência de uma maneira tão radical, sozinho, mostrando um universo que começou, se expandiu e se continua a expandir. Quando nós olhamos para objetos no universo, para objetos longínquos, no fundo estamos a fazer uma forma de arqueologia, porque de facto estamos a olhar para objetos no passado. Estamos a olhar para objetos há 150 anos, há milhões de anos, há 1000 milhões de anos. E, portanto, de facto, estamos a olhar para o passado de frente. Stern, den wir jetzt an einer bestimmten Position sehen, muss ja nicht unbedingt in derselben Weise noch existieren. Ist ja auch, das Licht ist ja viele Jahre, viele 100 Jahre zum Teil unterwegs, um zu uns zu kommen. Und selbst da kann sich also etwas verändert haben. Also wir gucken nicht an die richtige Stelle im Raum und wir gucken auch in die Vergangenheit. A luz propaga-se a 300.000 km por segundo, não é? Há estrelas que estão a anos de luz de distância de nós. Quer dizer que se uma estrela emitir luz neste momento, só poderá chegar-nos a nós aqui há centenas de anos, ou milhares ou milhões de anos. As estrelas que nós estamos vendo neste momento, a gente pergunta, será que elas existem? Não sabemos, não é? Que as estrelas não estão no sítio certo de onde vem a luz
e que esta faz uma espécie de dança sempre que encontra o espaço-tempo deformado, voltou a ser comprovado em julho de 2018 através dos telescópios gigantes que do Chile olham o espaço. Mostraram um grupo de estrelas a orbitar um buraco negro a alta velocidade e o chamado desvio para o vermelho gravitacional. Uma novidade impressionante foi conhecida um mês antes das comemorações do centenário da comprovação da teoria de Einstein. Demoraríamos 55 milhões de anos a chegar lá, se viajássemos à velocidade da luz. Os cientistas divulgaram o primeiro buraco negro fotografado. Um fenómeno impossível de ver diretamente, em que a força da gravidade exerce uma pressão tal que não deixa escapar nada em volta. Confirma-se a distorção do espaço-tempo neste buraco com uma massa de 6 mil milhões de sóis. O disco luminoso que vemos em redor do buraco negro é gás a temperaturas altíssimas a ser sugado para dentro do buraco negro. Os cientistas aprenderam a procurar na lata de lixo do Einstein. E na lata de lixo do Einstein a gente trouxe um dos maiores avanços na história da ciência do século XX. A comprovação da teoria de Einstein tem hoje consequências mais palpáveis. Permite que os satélites da constelação do GPS estejam sincronizados e essa sincronização do tempo nesses satélites é feita usando as transformações previstas pela relatividade geral. Se não tivéssemos em conta esse efeito, os relógios, o GPS seria algo inútil. O trabalho dele foi verificado e reverificado ao longo do século XX, se mostrou mais e mais correto. Todas as previsões que ele fez se mostraram corretas. A última das grandes seria a das ondas gravitacionais, né? Que estamos agora no trabalho de reverificação novamente dos trabalhos de detecção iniciais que foram realizados, mas que sendo verificados de maneira positiva, só vem mostrar como o trabalho do Einstein é profundo e poderoso. Pode investir na bolsa de valores, você pode levar o seu filho para a escola, praticamente não vai mudar nada. Mas o que está por trás disso aí é exatamente o poder da mente humana. Na verdade, é celebrar o espírito humano. É mostrar que a ciência nos leva a lugares que não eram antes conhecidos por nós. Revelar, na verdade, as entranhas da natureza. Despir a natureza na sua forma mais delicada possível. Para as duas expedições britânicas que há 100 anos foram ao Sobral e ao Príncipe, compostas por Arthur Eddington e Edwin Cottingham, e Andrew Crommelin e Charles Davidson, esta história teve ingredientes de grande aventura. Todos os astrónomos que se dispunham a participar nestas expedições eram todos um bocadinho Indiana Jones, quer dizer, o Eddington, desse ponto de vista, não é uma singularidade, porque, na verdade, estas expedições não só exigiam uma preparação incrível, como, portanto, muitas vezes uma dose muito razoável de aventura. Um simples exercício mental de Albert Einstein destornou antigas teorias do universo, mas ele foi incompreendido por tantos. Sir Arthur Eddington is rumoured to have been chatting to Einstein and was saying that there are 3 people in the world that understand general relativity. And Einstein said to Eddington, well, there's you and me, and who's the third? Há 100 anos, quando o Sol se escondeu num eclipse, Sobral, no Brasil, e a Ilha do Príncipe, no Golfo da Guiné, ajudaram a construir uma nova teoria do universo, que alterava a geometria do espaço e a trajetória da luz das estrelas. Foi aqui que se fez uma das mais celebradas experiências científicas do século XX, no dia 29 de maio de 1919. Aqui se comprovou, há 100 anos, uma teoria fabulosa, que não mudou e que ninguém até agora conseguiu abalar. E que mostra que é possível ao ser humano, apesar de ancorado no chão, conquistar as estrelas.